Lá um pouco sobre mim, para quem não me conhece, tá? Para quem ainda não me conhece, quem acessou pouco aí o Prosperidade Lifestyle ainda, tá? Eu sou José Roberto, sou mineiro, sou esposo da Cíntia, uma esposa fantástica, minha grande companheira, tá? Sou empreendedor, investidor há mais de 5 anos, tá? Eu atuo no mercado financeiro, sou fundador do Prosperidade Lifestyle, que é uma empresa hoje de educação, principalmente voltado para a abundância e para parte de prosperidade financeira. Eu sou criador de um método específico, tá? Que é o método SAL, tá? Que é o método criador de prosperidade, tá? Onde todos os coaches, todas as pessoas que passam por um processo de coaching, eles passam por essa metodologia, tá? Uma metodologia que traz resultado, uma metodologia que traz prosperidade para a vida das pessoas, tá? Eu sou coautor desse livro aqui, deixa eu ver se eu acho, sempre tem uma pilha de livro aqui. Sou coautor desse livro, O Guia da Felicidade, tá ok? Que eu escrevi com alguns amigos e coaches também. Tem um risquinho na tela. O que é esse risquinho na tela aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha. Tem um risquinho na tela. Será que essa ferramenta é nova, pessoal? Então, eu estou apanhando um pouquinho aqui. Geralmente, eu faço só conferência com os meus coaches com essa ferramenta. Geralmente, faço webinar com mais gente, né? Eu estou usando ela porque ela é bem pessoa a pessoa. Dá para eu falar com a pessoa também, tá? Eu sou educador, terapeuta e coach financeiro e Master Coach Practitioner em PNL, tá ok? Quarta geração. Só para vocês me conhecerem um pouquinho. Eu vou começar falando dessa frase, tá? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Não sei se vocês conhecem o Olair Ribeiro, tá? Ele foi um grande escritor aí acho que se não me engano, da década de 90, né? E eu acompanho muito ele, eu gosto muito do trabalho dele também, um Master em PNL, e ele trouxe essa frase fez um sentido muito bacana para mim lá atrás, onde eu buscava muitas respostas para problemas que eu vivia e para má gestão que eu tinha, tá? Hoje não, a minha vida é fantástica, cada dia melhor. E eu lembro que eu falava muito isso, tal pessoa consegue porque ela tem sorte, a outra pessoa consegue porque ela tem sorte, eu não tenho sorte. E nesse livro, que é o livro Sucesso Não Corre por Acaso, ele fala exatamente essa frase, tá? Eu gosto de frases que tenham impacto real de conhecimento, de vivência, e ele fala que sorte é quando preparação encontra oportunidade. Então, aqui a gente já começa um pouco, vamos dizer assim, do nosso material, que é o seguinte: você quer ter sorte na sua vida, você quer ter realização? Você primeiro precisa se preparar, tá? Uma prova que vocês querem se preparar é vocês estarem aqui, por exemplo, né? Eu agradeço, estou feliz demais de vocês estarem aqui comigo, eu adoro fazer essas aulas para as pessoas que estão na minha lista, tá? E o primeiro passo é se preparar, o primeiro passo é você conhecer aquele material que você quer, que a oportunidade, quando vier e você tiver esse conhecimento, as coisas vão acontecer e muito provavelmente você vai ter essa sorte que muitos buscam, tá? Faz sentido para vocês? Bom, espero que sim, né? 90% das pessoas têm sonhos, desejos e vontades, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa frase, tá? Nesse ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Estima-se que 90% das pessoas apenas sonham, apenas desejam e apenas têm vontades, mas não objetivos, que são completamente diferentes. E hoje eu quero que vocês saiam aqui sabendo que exatamente é o objetivo, tá ok? Você encontra aquela pessoa e fala assim para você: nossa, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, nossa, como eu queria ter aquela outra pessoa tem, né? Mas nunca ela fala, o meu objetivo tá? E esse é um grande empecilho para as pessoas conquistarem aquilo que elas querem, tá? Não adianta apenas sonhar, não adianta apenas ter desejos ou vontade, tá? Tem que ter um objetivo bem definido, tá? Para quem não conhece também, eu vou falar muito de biografia, eu adoro livros, tá? Eu tenho esse livro aqui que é super grosso, espero que alguém conheça, se não conhecer, fica aqui uma baita de uma dica. A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill, tá? Ele ensina principalmente a lei do sucesso, tá? E ele tem autoridade para falar isso, né? Porque ele estudou ali no começo do século passado
mais de 2.600 pessoas, todas pessoas que eram empresários, grandes empresários, tá? E dentre esses 2.600, 500 eram pessoas como Ford, como Carnegie, né? Ou seja, todas essas pessoas de muito sucesso da época. E ele percebeu que o que trazia o sucesso para essas pessoas, a realização, ter realização, era que essas pessoas tinham objetivos bem definidos. Elas sabiam exatamente o que queriam, tá? Que é o contrário dessas 90% das pessoas que estimam, né? Que sejam 90% das pessoas. Apenas 10% das pessoas sabem exatamente o que querem. Isso é assustador, tá? E eu vivo isso diariamente com os meus coaches, com os meus clientes. Afinal, a minha grande expertise é ajudar essas pessoas através da educação financeira comportamental, mais a análise comportamental, a descobrir o que não está batendo ali nos objetivos dela para elas alcançar esses objetivos, ok? Lógico que não é apenas um conhecimento, mas é um conhecimento empírico, pois eu pratico isso na minha própria vida, tá? E a gente tem ali mais 9% das pessoas que têm objetivo, entretanto também não conseguem realizar. E apenas 1% das pessoas conseguem realizar os seus objetivos. Muito provavelmente, nesse momento, se você que está aqui faz parte desses 90% que apenas sonham, têm desejos, têm vontades, mas não sabem exatamente quais são os seus objetivos, existe grande chance de vocês saírem dessa aula hoje com esse objetivo um pouco mais claro, tá? E caminhar para a realização desse objetivo. E apenas 1% realmente conquistarão e conquistam os seus objetivos, tá? Vamos lá. E para isso, para você começar a ter mais clareza dessa questão do objetivo, é muito importante que você entenda o que é, ou seja, a diferença entre a transição e a mudança, tá? O que tem diferente da transição, diferença, né, entre a transição e a mudança, tá ok? O que é a mudança, tá? A mudança, basicamente, é uma coisa situacional, é uma coisa concreta, é uma coisa externa, é uma coisa lógica, tá? Como isso? Vamos lá. Eu tenho uma caixinha qualquer, no chão, em uma determinada posição. Eu tiro essa caixinha e coloco numa segunda posição, né? Eu posso dizer que houve mudança, tá? Houve mudança. Saiu do ponto A e foi para o ponto B, tá? E quantas mudanças acontecem na nossa vida, tá? Por exemplo, uma mudança de emprego, ou uma mudança que você quer que aconteça, do ponto A para o ponto B, ou seja, um desejo, um quase objetivo, né? Ou seja, ela é física, acontece no externo. E a gente tem a transição. O que é a transição, tá? A transição, ele é um processo psicológico, é algo que acontece aqui dentro da sua mente, dentro do seu psique, tá? Ele é algo completamente interno e intangível, tá? Ele é um compromisso emocional, algo que acontece dentro de você, tá? Então, mudança é algo externo e transição é algo interno, ok? Tá claro para vocês isso? Vocês estão entendendo? Qualquer coisa, digita 1 aí para mim e 2 se tiver algum problema, viu, pessoal? Qualquer coisa a gente para aqui e a gente vai voltando material. É muito importante que vocês anotem isso aí, tá? Se vocês tiverem aí uma anotação, um papel, uma caneta, a gente vai passar muita informação bacana aqui, tá ok? Então, anotem tudo, principalmente as dúvidas maiores, eu vou responder lá no final, ok? Como se dá o processo de mudança, tá? O processo de mudança, ele acontece em 2 etapas, basicamente o que eu falei no slide anterior, tá? Que é a posição antiga, como estava, tá? E a posição nova, como está ou como vai estar, tá? Então, a mudança acontece nesses 2 sentidos, A e B, tá? E a transição é algo um pouco mais complexo. Não um pouco mais complexo, é algo complexo. E é algo que realmente traz mudanças profundas na vida de uma pessoa, tá? A primeira etapa, tá? E a transição acontece por 3 etapas, desculpa por não falar isso, tá? Ela acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa
da finalização, tá? Quando você rompe com o passado, tá? Quando você rompe com o passado. Isso acontece muito nos meus processos de coach financeiro, tá? Quando as pessoas têm objetivos mais ousados ali, ela quer uma independência financeira, por exemplo. Entretanto, às vezes ela está num momento ainda de endividamento, um momento ali não tão positivo em termos de finanças, tem problemas ainda de crenças e tudo mais. Ou seja, para você ir para o próximo passo, é muito importante que você rompa com o passado, ou seja, que você estabilize o seu presente para que você vá para o próximo nível, para que você vá para essa próxima etapa, que é a etapa da zona neutra, quando você enfrenta o desconhecido, tá? E eu quero colocar aqui muita importância nessa zona neutra, porque é o seguinte, grande ou quase na totalidade das pessoas que desistem de um determinado sonho ou desiste num caminho que ela está traçando, é por causa da zona neutra, tá? Porque o que é a zona neutra? Vamos lá, você traçou, né? Você traçou um projeto de mudança, tá? Ponto A e ponto B. É lindo, né? Por exemplo, a pessoa fala, hoje eu tenho 10 mil reais na conta, e amanhã, né, daqui 6 meses, ou daqui 6 anos, ou daqui 10 anos, ou seja, um prazo estabelecido, eu quero 1 milhão na minha conta. Você colocou no ponto A e fez o objetivo no ponto B. Agora, o que tem entre o que você onde você está e o que você deseja? É a etapa de transição da zona neutra, tá? Onde você enfrenta o que você ainda não sabe. Basicamente, você imagina que você está num caminho, tá? Você está caminhando, tá? Do ponto A para aquele ponto B, né? E nesse meio, você não sabe se existe um precipício ou se vai existir uma pessoa, por exemplo, para te ajudar nesse caminho. É algo que você dá passo a passo sem saber, ou seja, você realmente está numa zona neutra, você realmente está enfrentando o desconhecido, tá ok? Isso pode ser N coisas. Imagine num negócio, por exemplo, num business, onde você tem uma estratégia e no meio do caminho aparecem coisas, problemas que você não imaginava que poderia ter, né? E você enfrenta a zona neutra. Grande parte da zona neutra é comportamental, é emocional, e grande parte, lógico, tem a ver com o ambiente, tem a ver com as coisas que podem acontecer, que são normais do mundo e daí por diante, tá? E se você perceber, a zona neutra, ela tem aqui um bolsão, tá? Um bolsão, ou seja, se você estiver enxergando o meu mouse, nas extremidades aqui você tem uma faixa menor, tá? Aqui nas extremidades. E no meio você tem uma distância maior, já que você vai entender o porquê disso, tá? Isso tem um sentido específico, tá? E a última etapa é a etapa do reinício, não é do final, é o oposto. É o reinício, promovendo a transição. Quando você faz isso acontecer, você conquistou aquele ponto B e logo vem um novo objetivo, uma nova realização, um novo desejo. E aí você começa com a fase da finalização de novo, ok? E por que tem esse bolsão? Porque quando você, por exemplo, pede ajuda para um coach, por exemplo, um profissional como eu, que sou um coach financeiro, o coach ou um consultor ou um mentor vai te ajudar a passar por esse caminho aqui, ó, que é um caminho menor na zona neutra, tá? Ele vai te antecipar e vai te ajudar a antecipar problemas que podem acontecer. E essa zona neutra, ela fica menor e você passa com muito mais tranquilidade e facilidade, ao invés de passar por aqui, pelo meio do caminho, pelo caminho mais longo, e correr o risco de enfrentar algo muito mais complexo e muito mais difícil, ok? A resistência, a dificuldade que as pessoas têm de conquistar o objetivo está na transição, não está na mudança. A mudança é simples, a mudança acontece de uma forma muito simples e até rápida, tá? Quando eu faço, por exemplo, um próprio processo de coaching, ou eu estou conquistando um objetivo pessoal, eu tenho muito mais preocupação com a transição, o que aquilo vai acontecer dentro de mim, do que a mudança propriamente dita, tá? Eu vou dar um exemplo que pode ser mais simples para a gente entender, que eu acho que é um exemplo para todas as pessoas aqui, que é comum, né?
é, por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, né? Aquela cirurgia de redução de estômago, ou, enfim, é aquela pessoa que é muito obesa e faz a cirurgia bariátrica. Essa pessoa, acontece com ela a mudança. Um dia ela está super obesa, outro dia ela está mais magra, né? Ela fez toda a redução e teve uma mudança. E quantos casos de pessoas que passam por esse tipo de cirurgia voltam ao peso anterior? Por quê? Dentro dela não aconteceu aquela mudança. Dentro dela, aquilo ainda não é real, tá? O que é real é só o que ela vê por fora, tá? E o que é importante é o que acontece dentro, o que é mais importante. Logo, lógico que o que acontece no físico, ela deve ser consequência do que acontece no seu interior, do que acontece dentro da sua mente, tá? Isso acontece muito também no enriquecimento, no processo de enriquecimento. Ou seja, hoje existem métodos para você crescer e ter prosperidade, tá? Só que o que a maioria das pessoas buscam é uma mudança externa, é o dinheiro propriamente dito, e não a transição mental, perfeito? E não um reforço interior, tá? Porque a riqueza, ela é reflexo daquilo que tem dentro de você e não no que está fora, tá? O resultado é a consequência do interior, tá? E todo esse estudo que eu mostrei para vocês aqui, tá? Não é um achismo, tudo isso aqui tem a ver com estudos, e é desse psicólogo norte-americano fantástico, William. Ele fala, pode haver muita mudança, mas se não houver transição, nada será diferente depois que a poeira baixar, tá? Então, trazendo aí novamente os exemplos que eu te dei aqui anteriormente, quer dizer exatamente isso. Você tem que apreciar a transição e não apenas a mudança, ok? Tudo certo até aqui, pessoal? Depois responda no chat para mim aí, tá? Mude sua mentalidade e seus resultados serão completamente diferentes, tá? Agora eu quero falar um pouquinho o quanto isso é importante, tá? Eu passei por esse processo aqui, tá? Mudar a mentalidade, tá? Hoje eu tenho 30 anos e eu comecei a minha carreira profissional, né? Por volta dos meus 18, sabe? E o meu primeiro trabalho, o meu primeiro emprego foi como ajudante numa usinagem, tá? Uma empresa de usinagem, né? E depois de mais de 10 anos hoje, eu sou dono de mais de 12 empresas, né? Sou sócio de mais de 12 empresas pela Bolsa de Valores. Ou seja, é uma prova de que o que você precisa mudar não é o externo, é o interno. E eu passei muito por esse processo de mentalidade, tá? Conhecimento mais ação aplicado e virando realmente empírico, virando conhecimento de verdade, sabedoria, né? Porque o conhecimento mais a vivência, mais a ação, vira sabedoria, tá bom? E aqui eu tenho alguns pilares, tá? Esses pilares são pilares que basicamente eu sempre prego muito na Prosperidade Lifestyle, tá? É algo que eu prezo muito, que digamos que ele é um circuito para você conquistar coisas, para você conquistar o seu objetivo. E tudo que engloba esses pilares estão dentro da transição, que resulta na mudança, ok? E é uma tríade que eu chamo de PCA, tá? Pensamento, ação e conhecimento, tá bom? Pensamento, ação e conhecimento, que resulta, obviamente, em resultado, tá? E o que tem dentro desse conceito PCA, ou PAC, tá? Que eu utilizo muito, 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 muito em todas as coisas, dentro tanto da minha empresa quanto na minha vida, tá? O que tem dentro de pensamento, tá? Antes eu queria fazer um overview, né? Ter uma visão mais geral da questão do pensamento em termos de resultado. O que é muito interessante é que a gente saiba que tudo que existe no mundo, tudo que existe no mundo foi criado em dois passos, em um processo de dois passos, tá? O primeiro passo foi no pensamento de uma pessoa, tá? E o segundo passo, realizado fisicamente. Tudo, tá? Se você for ver aqui, ó, um relógio, se você for ver uma camisa, um fone de ouvido, um computador, um carro, uma casa, tudo que a gente conhece, primeiro, ele concebeu dentro da mente humana e depois fisicamente, tá?
E eu também trago essa experiência comigo nas profissões que eu tive no passado, né? O último emprego, né, que eu tive de carteira assinada foi como projetista numa empresa que construía aeronaves. Eu era projetista, eu desenhava as peças, eu projetava ali, fazia o projeto, né? E tudo que eu criava de peça, ele vinha da minha mente primeiro, para depois ser transportada para o software e posteriormente ser feita fisicamente, ser usinada, ser criada, enfim, de qualquer forma. Então, tudo acontece em 2 passos. Primeiro no pensamento e depois no mundo físico, ok? E é o primeiro P aqui. Dentro do P, a gente tem também as questões da crença, tá? Que tem muito a ver com conquista de objetivo, tá? A crença nada mais é do que o filtro que você tem para ver o mundo. Pode ser, por exemplo, você pode interpretar isso como um óculos. Quando eu coloco meu óculos, eu tenho uma lente e eu vejo de uma forma diferente. Se eu tenho um óculos escuro, por exemplo, a hora que eu coloco meu óculos, eu vou ver tudo escuro. A hora que eu vejo um óculos de grau, a hora que eu coloco, eu vou ver maior ou menor, mais nítido. E a crença nada mais é do que um filtro que o ser humano tem para enxergar as coisas. Por exemplo, por que todas as pessoas não são ricas, abundantes, prósperas? Porque as pessoas veem o mundo, cada uma de uma forma. Cada uma tem uma crença, né? Por exemplo, muito provavelmente você escutou na tua infância de algum parente, ou às vezes até do seu pai, com a sua mãe, que dinheiro não dá em árvore, por exemplo, né? E aquilo ficou arraigado na sua mente e virou uma crença. E toda crença, como diz o Paulo Vieira, eu acho muito bacana, toda crença é autorrealizável. Tudo aquilo que você tem de resultado na tua vida é consequência das suas crenças, daquilo que você crê, daquilo que você aprendeu a acreditar, né? E você vê na fala de algumas pessoas, eu acredito em tal coisa, né? Você vai ver eu falando muita coisa. Por exemplo, eu acredito que o mundo é abundante, né? E tem pessoas, não, o mundo não é abundante, não tem para todo mundo, ou seja, uma crença. O que prova uma coisa, o que prova outra? Nada. É um filtro, é a forma com que a pessoa vê o mundo. Tá ok? E crença é muito importante, tá? É o primeiro passo para você conquistar os seus objetivos. Porque se você tem um objetivo onde as suas crenças elas não estão alinhadas, muito provavelmente você não vai conquistar esse objetivo. Se eu quero, por exemplo, eu não sei, pessoal, estou falando aqui R$1 milhão, 2 milhões, enfim, não sei se isso é muito ou se é pouco para você que está me ouvindo. Mas, por exemplo, digamos se eu fale que o objetivo de tal pessoa é conquistar R$1 milhão. E ela acredita que R$1 milhão é muito dinheiro. Ela não vai conquistar. Se ela acredita que é possível, já tem um passo para conquistar. Então, a crença é muito importante, tá? E dentro da crença, a gente tem dois critérios, né? Dentro da crença, a gente tem as crenças que são inconscientes, que você nem mesmo sabe que tem, mas roda automaticamente como um software no computador, e aquelas crenças que você percebe que tem, tá ok? Por exemplo, você acredita que a água molha, por exemplo, né? E é inconsciente. Você sabe que a água molha, você acredita que a água molha. Tem a crença do fogo, que fogo queima, e aquela crença está inconsciente. Estou dando esses exemplos bobinhos para chamar outras coisas, né? Com certeza tem muita crença aí dentro de cada um, né? Dentro de mim, dentro de todos, né? E tem crenças que elas são positivas, que pode te ajudar a construir alguma coisa, e tem crenças que te impedem de conquistar algumas coisas. Por exemplo, o exemplo do dinheiro, né? Se a pessoa acredita, não, eu nasci pobre, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Ela acredita nisso fielmente, com certeza ela não vai conquistar. Porque toda crença é autorrealizável. Agora, se a pessoa nasceu ali simples, mas ela fala, não, eu nasci ali muito simples, numa família simples, numa condição difícil, mas eu sei que em um momento eu vou conseguir. Eu sei que em um determinado momento as coisas vão dar certo, vão acontecer. Em um momento as coisas vão acontecer. Pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Porque ela acredita, é um passo a mais para ela conquistar. Toda crença pode ser ressignificada. Você pode mudar as suas crenças. E nesse momento, eu convido você que está aí, tá, a começar a fazer um exame aí, por exemplo, de consciência. Quais são as crenças que você tem hoje, tá? As crenças que você tem hoje
que estão lhe impedindo de conquistar aquele objetivo que você tem? Ou quais são as crenças que te apoiam para conquistar aquilo que você tem, tá? E vou até mais, se você tem um filho, se você tem uma filha, quais crenças eu coloco na cabecinha do meu filho, da minha filha, que no futuro vão ajudá-las ou atrapalhá-las, né? Eu falo com meu filho, sim, você é capaz de conseguir qualquer coisa. Eu falo, não, filho, você nasceu nessa família, você vai ter a condição que essa família tem, tá? Isso é muito importante, tá? E a crença ela pode ser mudada a qualquer momento. Esse filtro, ele pode ser mudado, tá? No segundo ponto, a gente tem os valores. Os valores é ainda mais importantes. Eu criei um treinamento que ele chama Objetivo Mais Ousado, não vou falar tanto dele hoje aqui, que não é, uma outra oportunidade eu falo, né, não é a questão. E esse curso ele foi criado especificamente porque todos os meus coaches que aprendiam tudo aquilo que eu trazia para eles, com firmeza, tinham talento, estavam condicionados, estavam preparados, chegavam na hora de executar o objetivo, ele tinha um problema, que lógico, eu identificava que era na zona neutra, mas tinha algo a mais. E eu percebia que todos esses problemas, quase 100% desses problemas, tinham a ver com valores pessoais que impediam essas pessoas de conquistar esses objetivos, tá? E valor é algo muito complexo e é algo muito importante de se descobrir e de se investigar, tá? Lembrando sempre que isso é uma investigação, tá? Você vai se conhecendo ao longo do tempo, você vai se conhecendo ao longo aí da sua vida, tá? Valor. Imagina uma pessoa, por exemplo, que quer ganhar um determinado valor, uma quantia, um aumento e tudo mais, e ela começa, por exemplo, a procurar um novo trabalho, e ela consegue um novo trabalho. Só que esse trabalho, por exemplo, é 1.000 quilômetros da casa dela. E ela vai ter que ficar longe, por exemplo, da família. No primeiro momento, a meta dela era conquistar esse aumento, esse trabalho, esse cargo maior. Entretanto, ela não levou em consideração que o valor família poderia ser maior. E se ela tem esse valor família como prioritário, se ela ficar longe da família, ela não vai desempenhar um bom cargo, por exemplo. Tá? Isso aqui é um exemplo fictício para você entender o quanto o valor é muito importante na vida da pessoa. Todos os objetivos que você tem que estar alinhados com, todos os objetivos têm que estar alinhados com os seus valores, tá? Se você tem um valor, o objetivo tem que estar sempre ali, na mesma linha, ok? Clareza mental, isso também é poder. Eu falo que clareza é poder. Você tem que visualizar, você tem que saber o caminho que você está indo, o ponto B, basicamente. Desejo e vontade ardente, estado emocional, planos, autossugestão, a gente vai ver um pouquinho aqui no final, se der tempo, quero que essa apresentação também seja rápida, não quero tomar muito tempo de vocês aí, tá? Big Picture, tá? A Big Picture é muito importante, tá? A Big Picture nada mais é do que o seu objetivo propriamente dito. Por que ela chama Big Picture? Por que eu chamo o objetivo de Big Picture? Big Picture vem do inglês, né? Grande imagem, né? A tradução livre dela é grande imagem, porque é o seguinte, a nossa mente, o nosso cérebro, ele vê as coisas por imagem, ele interpreta tudo por imagem. Se eu falar para você agora, nesse momento, caneta, nesse momento vem a imagem de uma caneta na sua mente. Se eu falar para você carro, vem uma imagem de um carro. Se eu falar de uma casa e daí por diante. Quando eu tenho um objetivo, se eu não tiver uma imagem desse objetivo, muito provavelmente meu cérebro não vai entender o que eu estou querendo. Por isso que é muito importante você ter uma big picture, ou seja, uma grande imagem, quanto maior, melhor, para que você olhe para essa imagem, que chama big picture, que é o seu objetivo, onde você quer chegar, e essa imagem seja grandona, vistosa, bonita, e que te instigue a fazer o que precisa ser feito, a passar pela zona neutra e por todos os pontos de transição para você conseguir. Então, big picture é muito importante. Se você hoje tem objetivo e você não tem uma big picture, você está nos 90% das pessoas que apenas tem vontade, um desejo, um sonhozinho, mas não tem realmente o desejo. Pega a imagem daquilo que você quer e cola na parede. Tenha com você o tempo todo, durma sonhando com isso, acorde sonhando. Se vale a pena, não tem atalhos. Essa é uma grande
uma grande questão que eu sempre trago, tá? Agora a gente vai para o A, que é a ação, tá? A gente tem, no primeiro pilar da ação, a gente tem as metas, porque muitas pessoas confundem objetivo com metas, tá? Eu quero que você imagine uma escada agora. Eu tô sem quadro aqui, mas eu quero que você imagine uma escada. E essa escada leva você para um determinado local. Imagina que esse determinado local, esse patamar novo, chama-se objetivo ou big picture, o seu desejo. Imagina que os degraus que existem nessa escada chamam metas. Os degraus vão te levar à sua big picture. Então, por exemplo, eu escuto muitos especialistas falando, se você não tem meta, você não vai chegar a um determinado local. Sim, isso é verdade. Mas antes da meta, você precisa ter uma big picture. Você precisa ter um objetivo. Você precisa saber o ponto, o destino, onde você vai chegar, para depois estabelecer as suas metas. Isso é muito importante. Disciplina, outra palavra que é muito mal interpretada, tá? Disciplina nada mais é do que o motivo, tá? Você só tem disciplina, você só faz o que faz, você só cumpre as suas metas com disciplina quando aquela big picture pisca na tua mente o tempo todo. Quando aquela big picture, quando você olha para aquilo lá, você fala, cara, eu não vejo a hora de conquistar aquilo, tá? E aí você vai ter disciplina. Nada mais é do que um motivo para você agir naquele sentido, tá? Trabalho, nada se constrói sem trabalho. Muito empenho, porque se vale a pena o destino, se vale a pena o objetivo, não tem atalhos. É trabalho e empenho, tá? Amor, paixão, querer muito aquilo que você quer. E outra coisa é fisiologia, tá? Fisiologia é tudo. Fisiologia é a forma com que você se porta, o teu corpo, como que você fala da tua meta, como você fala do teu objetivo, né? Por exemplo, quando você encontra uma pessoa com a outra e fala, qual que é o teu objetivo? Uma pessoa fala assim, o meu objetivo é conquistar 1 milhão, né? A outra pessoa fala, cara, o meu objetivo é conquistar R$ 1 milhão, todo empolgado, ó, fisiologia, queixo para cima. Você mostra para o teu corpo que aquilo realmente vale a pena, tá? E isso não é uma técnica barata, isso é uma técnica cientificamente comprovada, que quando você tem fisiologia, essa farmacinha aqui dentro do seu cérebro joga para o teu corpo várias químicas que te ajudam a conquistar esse objetivo, a te mover, a fazer você acordar cedo, a se empenhar no trabalho, tá? Isso é totalmente comprovado pela neurociência, tá bom? Autossugestão 2, já que a gente vai falar sobre autossugestão, tá? E conhecimento, que é da letra C, de onde mesmo, né? Conhecimento de você mesmo, perdão, conhecimento de você mesmo, saber o seu manual, saber como você funciona, tá? Você saber como você funciona tem muito a ver com as suas crenças, com os seus valores, com a clareza mental, tem a ver com muita coisa que está lá no critério do pensamento, mas de uma forma mais analítica, né? Por exemplo, existem ferramentas para você se conhecer melhor, tá? Uma delas é treinamento, uma delas é a internet hoje, nós estamos aqui hoje juntos, muito provavelmente você já está tendo alguns insights de você mesmo, conhecimentos aí que você está adquirindo, né? Outras formas é fazendo treinamentos presenciais que realmente contribuam com o teu crescimento, né? Por exemplo, no meu processo de coaching hoje, de alta performance, as 2 primeiras sessões, basicamente, é autoconhecimento. Eu tenho uma ferramenta poderosíssima que chama Profiler, onde ela é validada hoje com 97% de acertabilidade pela USP, pela UFMG, e que é basicamente um conceito que foi aplicado em Harvard, onde traz todo o comportamento daquela pessoa, como se fosse o manual daquela pessoa. A pessoa, já nas 2 primeiras sessões, elas conseguem entender como que elas funcionam, ok? Qual que é o perfil dela? Mais introspecta, mais extrospecta? Ela é mais um Neymar ou ela é mais um jogador ali do gol? Desculpa, pessoal, eu não entendo nada de futebol. Já vi seu exemplo, mas enfim, não serve muito, tá? E basicamente é isso. Leituras, saber olhar resultados passados, isso é muito importante, né? Equalização da linha do tempo, tá? Por exemplo, qual que é a diferença entre uma pessoa que conquista, uma pessoa que é depressiva e uma pessoa que é ansiosa, tá? É simples. Quando eu pego uma pessoa que é depressiva, eu sei que a imagem que ela tem dentro da mente dela está totalmente voltada para o passado.
ela fica 50, 60, 70% do seu tempo olhando para aquilo que aconteceu no passado. Ou coisas positivas ou coisas negativas, não importa. De toda forma vai haver frustração, né? Imagina uma pessoa que teve um passado fantástico e está tendo um presente não tão bom. Ela olha o passado positivo que ela teve, olha para o presente e fala, que merda, vou continuar no passado, né? Ou uma pessoa ansiosa, é aquela pessoa que tem excesso de futuro no seu pensamento, no seu presente, é aquela pessoa que fica olhando 60%, 70% para o futuro. Ah, o que eu vou conquistar? O que eu vou conquistar? O que eu vou conquistar? E esquece de olhar para o passado e ver os aprendizados e agir, a ação no presente. Porque a ação é uma das coisas mais fantásticas para você conquistar o objetivo. É a ação que te leva, que te move, é o seu combustível. E tem pessoas que não sabem fazer essa equalização. Você que tem que estar a 5%, 10% olhando para o seu passado e lembrando de coisas para aprender, para você não fazer novamente errado, ou para você fazer daquela mesma forma que você fez certo, olhando 30%, 20% para o seu futuro, para você falar, nossa, aquela big picture vale a pena. Eu estou andando em direção a esse objetivo. E muito, 70%, 75% para o teu presente. O teu futuro é construído no presente. Se você nesse momento, se hoje você não fez o que precisava ser feito para o seu futuro, para o seu objetivo, não vai ser ficar olhando para o passado e nem ansioso com o futuro que vai acontecer, ok? Então, você entender isso é muito, muito importante. Saber olhar para os resultados do passado de uma forma de construção, de aprendizado, ok? Treinamento, eu já falei um pouquinho, que é muito importante. Ambiente, tá? Ambiente é muito, 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 muito importante. Tubarão anda com tubarão, né? Isso que tem um livro que fala sobre isso e é muito importante, né? O ambiente que você está, o nível de pessoas que você se relaciona, né? Que você conversa, né? Faz com que você cresça ou que você não cresça, tá? Isso tem a ver com conhecimento, você saber ler essas pessoas, saber conhecer o perfil que vai te agregar valor ou que não vai te agregar valor. Isso é muito importante também para a conquista do resultado. Ó. É isso aqui que as pessoas querem. E é isso que as pessoas não conquistam. Resultado, conquista de objetivo, ok? A autossugestão. A autossugestão também é uma ferramenta linda, é uma ferramenta que eu também uso no processo, por exemplo, de coaching, né? É uma ferramenta comprovada hoje também pelos neurocientistas que realmente dá certo, que é muito bacana e que tem funcionalidade. A carta de 10 milhões de dólares é a carta do Bruce Lee, tá? Essa carta é uma carta real que ele escreveu alguns anos antes dele conquistar tudo aquilo que ele conquistou, né? Toda aquela fama, todo o seu dinheiro. E eu fiz a tradução aqui, como que ele escreveu essa carta para você entender como que funciona a autossugestão. Ele escreveu da seguinte forma: eu, Bruce Lee, serei o primeiro e mais bem pago superstar oriental nos Estados Unidos. Em troca disso, farei as performances mais entusiasmadas e vou entregar o melhor da minha qualidade como ator. Começando em 70, atingirei fama mundial e a partir daí, em 1980, terei em minha posse 10 milhões de dólares. Viverei do jeito que eu quero e atingirei paz interna e felicidade. Bruce Lee, 69, tá ok? Então, um ano antes dele começar a atingir a fama mundial. Isso aconteceu, isso foi real, tá? Lógico que tem toda uma estrutura para escrever uma carta dessa, e hoje ainda a gente tem mais informações da PNL, da neurociência, de como orientar e escrever uma autossugestão que te leve e que ajude o seu cérebro a jogar dopamina, todas as substâncias que te ajudem no seu organismo para conquistar as suas metas, tá? Eu falei da autossugestão, que é importante, se você quiser pesquisar um pouco mais, entra ali dentro do PCA como conhecimento, e é muito importante. Tá? O que acontece na autossugestão? Tá? Mente consciente e inconsciente. Basicamente, aí, a nossa mente ela funciona em dois hemisférios, aí, em duas etapas. Vamos colocar em duas etapas, porque hemisférios lembra a questão do cérebro. Tá?
Eu coloco aqui como, para exemplificar, o iceberg, né? A gente tem uma pontinha, uma menor parte, que a parte do consciente, a parte do racional, onde você tem as ideias lógicas, a cognição, o pensamento crítico, onde você consegue racionalizar as coisas. Onde vem o 2 mais 2 é 4, ok? A razão em si, tá? E você tem uma parte muito, muito, muito maior, que é a parte do inconsciente, tá? É aí que estão todas as suas emoções, hábitos, tá? Os hábitos você pode encarar como crenças, tá? Porque toda crença não é autorrealizável, como eu disse, basicamente, logo, né, a crença é hábito. Tudo aquilo que você tem como hábito reflete uma crença que você tem. Por exemplo, eu quando encontro um coach e eu vejo que ele tem hábitos que destroem ele na questão da construção de objetivo, logo eu consigo distinguir as crenças através do hábito que ele tem, ok? Os valores, como a gente falou lá atrás, está tudo dentro do inconsciente. Reação de proteção, os instintos primitivos que você tem de proteção do seu corpo, memória de longo prazo, imaginação, intuição, desejos, medos, estão todos dentro do seu inconsciente, tá? É muito importante que você saiba como que funciona isso, né? E a autogestão, o caminho sem volta para o sucesso, tá? Eu gosto de, não está aqui comigo, mas, por exemplo, eu trabalho com autogestão o tempo todo comigo na minha vida, né? O que eu faço para ter autogestão? Eu tenho lembretes, eu tenho o que eu chamo de happy box, que é, por exemplo, uma pastinha com todas as coisas que trazem para mim lembrança do meu objetivo ou que trazem energia para minha vida. Eu chamo de happy box e autogestão, tudo aquilo que eu estou conquistando, lembretes na carteira e daí por diante, tá? Todas elas fazem esse caminhinho dentro do seu cérebro. Nada mais é do que uma malha neural que vai te ajudar a conquistar aquilo que você quer sem muito esforço, ok? Ou seja, né, a sua forma de pensar, de sentir, de agir, cria a sua prosperidade, cria o seu futuro, cria a sua realidade, tá? E lembra bem, esse recado que está aqui embaixo, isso faz muito sentido para mim, espero que faça sentido para você, tá? O que te trouxe até aqui, tá? Não vai te levar para o próximo nível. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que você fez até agora não vai te levar para aquele nível que você deseja. Você vai ter que, por exemplo, aplicar o PAC na sua vida, o PAC. Você vai ter que fazer alguns treinamentos, você vai ter que se envolver com pessoas, você vai ter que adquirir aquele conhecimento que você não teve até então para poder ir para o próximo nível, tá? Onde você realmente quer chegar, onde você realmente almeja, ok? E aqui, para a gente fechar, a gente já está indo para o fechamento, eu acho muito bacana esse gráfico de aprendizagem, né? Que eu também utilizo muito para mim e para minha vida, tá? Que é o seguinte, vamos lá, a gente tem aí duas linhas, né? Fazendo e realizando, identificando e compreendendo. Basicamente, a gente tem uma parte de nós que não sabe, que não sabe. Em muitos momentos da vida de uma pessoa, ela está alienada, ela não sabe que não sabe alguma coisa. E esse campo é muito grande, tá? Ela não sabe que não sabe, tá? Imagina uma pessoa que, por exemplo, busca dinheiro e ela não sabe que empreender pode trazer dinheiro, ou que existe a bolsa de valores, ou que existe um título, ou que existe investimento, ou que existe um coaching, por exemplo, ou que existe ferramentas como eu trouxe para você aqui. Você não sabe que não sabe aquilo. É como se fosse um quarto escuro, tá? É quando a gente está na incompetência inconsciente. O segundo ponto é quando a gente está na incompetência consciente. É quando você sabe o que não sabe. Por exemplo, você identificou. Nossa, eu sei que não sei sobre neurociência, sobre comportamento humano, sobre que existe um coach, esse coach pode me ajudar, pode auxiliar na minha vida, tá? Agora, eu sei conscientemente que não sei sobre o assunto e agora eu vou começar a pesquisar. É como se eu iluminasse um pedacinho desse quarto escuro. Eu estou enxergando um pedacinho. Eu sei que não sei, mas eu preciso ir além, né? No número 3, a gente tem a competência consciente. É quando você sabe que sabe. Você aprendeu, tá? Digamos que você não sabe que não sabe sobre, por exemplo, neurociência ou sobre comportamento. Você vem até mim, a gente conversa sobre
essas questões e agora, puta, agora eu sei que sei, tá? Nossa, eu sei que sei, porém isso não é automático na minha vida. Por exemplo, eu sei que existe objetivo, eu sei que existe big picture, só que isso não acontece naturalmente. Pode ser que amanhã isso já não esteja tão claro na minha mente mais, caia no esquecimento. Quantas e quantas coisas caem no esquecimento da sua vida? Porque você sabe que sabe, mas não está rodando. E no último nível, o nível da competência inconsciente, que é quando você não sabe que sabe, tá? Um exemplo muito legal disso é quem aprende a dirigir carro, né? Imagina uma pessoa que nunca relou no carro, nunca pesquisou sobre. Quando ele entra no carro e fala, nossa, eu não sabia que existia, por exemplo, pedal, freio, isso, aquilo. De repente ela sabe que sabe, não sabe mexer. De repente ela entra na competência consciente, ela sabe para que serve cada coisa e já começou a movimentar. E de repente, hoje, por exemplo, você que dirige aí, né? Acredito que todos dirigem, espero, né? Se não, também tá tudo bem, tá? Mas a maioria com certeza deve saber dirigir. Você nem pensa para trocar a marcha, para pisar no freio, para pisar no acelerador, para pisar ali na embreagem. Isso virou uma competência inconsciente, tá? E esse é o maior trabalho que as pessoas precisam fazer em suas vidas. Fazer com que metodologias ou formas de conquistar de conquistar objetivos e rebater coisas que atrapalhem os seus objetivos virem competências inconscientes, ou seja, que vai para o meu inconsciente e faz com que eu consiga prosperar, com que eu consiga realizar os meus sonhos e objetivos, tá? Essa é uma frase também que faz muito sentido para mim, é uma frase que me despertou alguns anos atrás também, onde eu queria conquistar muito algumas coisas e não sabia como, e essa frase fez sentido, eu comecei a aplicar. E realmente as coisas mudaram completamente a minha forma de ver o mundo. Intenção sem ação é ilusão. Ouse fazer que o poder lhe será dado, tá? Ou seja, não adianta você querer ter um objetivo e não colocar um pezinho atrás do outro, tirar a bundinha da cadeira e fazer a coisa acontecer, tá? É necessário ação. Ação é uma das maiores palavras, um dos maiores comportamentos que uma pessoa possa ter. Faça seus planos caminhando, faça seus planos andando. Não espere nada cair do céu, faça a coisa acontecer com ações.